O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. A ascensão de Salomão e a construção do templo. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é uma grande alegria poder estar compartilhando com todos vocês os escritos de 1ª e 2ª Reis e que estão compilados nesta lição de escola dominical do 3º trimestre do ano de 2021, cujo título é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Eu quero aqui agradecer de coração pela oportunidade que a CPAD me concedeu, pela confiança, especialmente na pessoa do Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza e também do pastor Alexandre Coelho, pela confiança que depositaram em mim para escrever esta lição. E também a confiança e a disponibilidade a mim concedida pelo pastor Sérgio Melchior, meu pastor aqui em Joinville, em poder escrever esta lição. O meu desejo é que esse trimestre Deus possa falar muito ao seu coração através dos vários personagens e exemplos bíblicos que nós temos aqui em 1º e 2ª Reis. Eu quero também agradecer as milhares de mensagens de apoio, de incentivo e de orações que eu recebi de vários irmãos do Brasil, de pastores, presidentes, de pastores, de líderes, de convenções, de coordenadores de escola dominical, de professores, de alunos e de muitos irmãos apoiando esta lição de escola dominical e também o meu ministério. Muito obrigado pelo carinho, me senti muito acolhido e amado por todos vocês. Pois bem, a nossa primeira lição de escola dominical, então, desse 3º trimestre de 2021, ela vai falar sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. É sabido de todos que Salomão foi considerado o homem mais sábio que já viveu na face da terra. E a sabedoria de Salomão, ela já se manifesta no momento em que ele pede sabedoria a Deus. Nenhuma pessoa que não fosse sábia
ela pediria talvez outra coisa, mas como Salomão agiu com sabedoria, ele pediu exatamente o que ele precisava para administrar este grande reino que lhe foi incumbido através de Deus, sendo ungido pelo profeta e também pelo sacerdote. Foi o único ou um dos poucos reis que foi ungido tanto por um sacerdote como também por um profeta. O nome Salomão significa filho da paz, embora para que ele assumisse o trono aconteceram vários levantes, né, várias situações contrárias, embora Davi já havia prometido o trono para Salomão, embora Davi houvesse sido instruído por Deus para fazer isso, porém antes de Salomão assumir o trono, nós tivemos o levante de Abiatar, tivemos também o levante de Absalão, tivemos várias tramas familiares na própria família de Davi, né? Davi teve muitos filhos e isso tudo ocasionaram problemas para Davi e também ocasionaram, digamos, um certo entrave para que Salomão pudesse assumir o trono. Porém, Davi, na hora certa, tomou a decisão certa e Salomão, então, foi empossado como rei de Israel. A extensão territorial durante todo o reinado de Salomão foi a maior extensão que o reinado de Israel já atingiu. Também foi o período em que Israel experimentou a paz mais duradoura de todo o seu reino. Também foi o período em que Israel experimentou a maior glória do seu reino. E também foi um período em que muitas outras nações ao redor de Israel vieram prestar homenagens a Salomão e alguns desses reinos também se tornaram vassalos de Israel. Portanto, tanto a extensão geográfica quanto a extensão de influência de Israel atingiu seu apogeu durante o reinado de Salomão. Quando Salomão tem o seu famoso sonho, né, em que Deus aparece para ele e diz que ele poderia pedir o que quisesse que Deus lhe daria, e como já falei, ele pede a Deus a sabedoria para governar toda a complexidade daquele povo. Esta oração dele em sonho demonstram algumas qualidades muito importantes que havia na vida de Salomão. Uma delas é que nessa oração ele reconhece claramente a soberania de Deus sobre a sua vida, sobre Israel e também sobre o mundo. E ele também demonstra diante de Deus a sua fraqueza e com isso ele mostrou-se um homem humilde. Ele reconheceu que ele era limitado para dar conta de um império, de um reino tão vasto, tão complexo como Israel havia se tornado. Ele também reconhece na oração que o povo que ele estava governando não era dele, era de Deus, a coroa não era dele, era de Deus e, portanto, ele dependeria de Deus para fazer um bom governo. E o pedido que ele faz está de acordo com a vontade de Deus, mostrando que ele não foi egoísta ao pedir coisas para si. Ora, se Salomão está pedindo sabedoria para governar o povo, claro que era um dom ou uma dádiva de Deus para Salomão, mas esta dádiva ela seria em benefício do povo. Portanto, ele não foi egoísta ao pedir a Deus a sabedoria. Ele poderia ter pedido prestígio, poderia ter pedido bens, poderia ter pedido honra e várias outras coisas, a morte dos seus inimigos,
mas ele pediu a Deus sabedoria, porque com a sabedoria ele daria conta de todas essas demais coisas que estavam diante dele. Agora, a gente também precisa definir o que é a palavra sabedoria nesse contexto do Antigo Testamento. A gente sabe muito bem que sabedoria é diferente de inteligência, né? Muitas pessoas talvez podem ter inteligência para resolver problemas complexos, tecnológicos ou coisa assim, mas lhe faltar sabedoria de vida. E esse conceito ele é muito forte no Antigo Testamento. Temos vários conselhos, né, que outros livros da Bíblia dão quanto à excelência que é buscar a sabedoria. E a sabedoria no Antigo Testamento tem justamente essa conotação de saber lidar de maneira virtuosa com as coisas da vida, de saber lidar de maneira respeitosa com o próximo, de saber dar respostas satisfatórias a problemas complexos. E é justamente isso que Salomão pede para Deus. Mas a sabedoria no Antigo Testamento tem também uma característica muito interessante, que ela provém na medida em que a pessoa tinha um conhecimento mais profundo de Deus. Então, havia uma relação muito forte no Antigo Testamento entre ser sábio e conhecer a Deus. E a palavra conhecer no Antigo Testamento vem de uma palavra hebraica, yada, que também é usada para relacionamentos íntimos e até mesmo para relações sexuais. Portanto, essa palavra conhecimento, ela implica uma intimidade, uma proximidade muito grande. Então, se alguém no Antigo Testamento quisesse ter sabedoria, e isso também se aplica aos nossos dias, lógico, esta sabedoria ela era oriunda na medida em que essa pessoa ela tinha um profundo conhecimento com Deus, ou seja, ela tinha uma profunda intimidade com Deus. Mas aí você pode dizer, mas Pastor Clayton, então quer dizer que as pessoas que não conhecem Deus não têm sabedoria? Não, a sabedoria faz parte de uma graça comum que Deus dá para toda a humanidade. Porém, a diferença é que quando a pessoa busca esta sabedoria no conhecimento ou na intimidade com Deus, ela consegue discernir melhor as coisas, ela consegue intuir mais coisas do que simplesmente agindo como um dom natural. E é justamente isso que se manifesta na vida de Salomão, né? Ele tem esta graça de desenvolver esta sabedoria profunda a partir desta intimidade e proximidade que ele tem com Deus. Especialmente porque esta intimidade com Deus, ela mostra também para nós, seres humanos, os nossos próprios limites. Ela mostra para nós tendências do nosso coração. Não é possível nós termos uma intimidade grande com Deus se esta intimidade não for acompanhada de um discernimento dos nossos próprios corações. Porque quanto mais eu consigo discernir o meu coração, tanto mais eu consigo também discernir e dar respostas àquelas coisas, àquelas situações complexas que estão à minha volta. Então, quem conhece muito a si mesmo, através dessa proximidade com Deus, sabe cuidar de si e das suas emoções, e sabendo cuidar de si e das suas emoções, ela também consegue cuidar
e discernir as pessoas e as situações que se apresentam à sua volta. E aí nós vemos muito interessante como esta sabedoria ela se aplica à nossa vida cotidiana, né? Ao dia a dia, tanto de Salomão como também a nossa vida. Porque o apóstolo Paulo, ele disse que existe um tipo de sabedoria mundana e diabólica que se aprimora em querer levar vantagem em tudo, né? que maquina maliciosamente o mal e é maquiavelicamente calculista para trapacear os outros. E Tiago, como já falei, chama esta sabedoria de diabólica. Mas Tiago dá um conselho: quem quiser sabedoria, busque em Deus, que Ele dá a todos deliberadamente. Ou seja, Tiago incentiva os crentes a pedirem esta sabedoria do alto, que Deus dá de boa vontade para todos, cuja virtude é a pacificação, é a gentileza, ela traz para a pessoa uma fácil tratabilidade com seu próximo, é uma sabedoria cheia de misericórdia e com produção de bons frutos, sem ambiguidades e cheia de sinceridade. Portanto, foi esta a sabedoria que Salomão pediu para Deus e Deus lhe concedeu esta sabedoria. Mas, infelizmente, nós sabemos que mais adiante o reinado de Salomão começou a se contaminar com o poder, né, e com a riqueza, e Salomão, para manter toda esta fama que ele tinha, todo este poderio que ele angariou em volta do seu nome, ele teve que fazer alguns acordos políticos, algumas concessões, ele teve que trazer para o seu harém algumas mulheres que não conheciam a Deus e começaram a perverter o coração dele. Então, infelizmente, a pessoa mais sábia, quando vai se afastando de Deus, e vejam que isso aconteceu aos poucos na vida de Salomão, não aconteceu de uma hora para outra, foi acontecendo gradativamente, ele foi fazendo uma concessão ali, outra concessão aqui, e a partir disso, então, o seu coração foi se afastando dessa intimidade com Deus, que gera o conhecimento para a sabedoria, e a partir disso, a sabedoria dele começou a ficar fragmentada também com o poder e com essas concessões e com outras malignidades que foram entrando no coração de Salomão. E, infelizmente, embora o seu reino continuou pujante, continuou forte, né, porque ele continuou sendo um homem sábio também para o bem, mas ele também começou a fazer essas políticas que não lhe deram digamos assim, não prepararam o reinado dele para um futuro próspero, porque na próxima lição de escola dominical nós vamos ver a tragédia que foi esse afastamento que Salomão foi fazendo gradativamente deste conhecimento de Deus e o resultado que isso trouxe. Mas, apesar disso, o reinado de Salomão foi um reinado muito glorioso, como eu já falei, foi um reinado muito pujante, muito famoso. Reis de diversos lugares vieram conhecer a sabedoria dele, como, por exemplo, a rainha de Candace, né, que quando viu e toda a administração, toda a maneira como Salomão organizava o seu reino, ela teve que reconhecer que ela nunca havia visto tal coisa, e também falou
que aquilo que tinham dito sobre o reinado de Salomão não se comparava com a realidade daquilo que os olhos dela viram. Então ela ficou muito encantada, né? Ficou muito abismada com tudo que ela viu ali, porque realmente Deus tinha abençoado muito o reinado de Salomão e a vida dele. Uma outra coisa muito interessante na vida de Salomão é que ele constrói o palácio para ele, né? Ele constrói palácios para várias das suas esposas, e ele constrói também o templo com muito ouro, com muita pujança, né? Ele quis fazer o melhor para Deus, e por isso então ele constrói um bonito templo, um suntuoso templo para Deus na cidade de Jerusalém, conforme a planta que o próprio rei Davi havia entregue para Salomão. E ele segue à risca a implantação dessa planta. Mas, como a gente sabe, toda a prosperidade e riqueza de um reino, ela advém de impostos, né? e de trabalho. E a própria Bíblia afirma, né, que Salomão fez trabalho escravo dos israelitas, né? Ele tinha aproximadamente 30 mil israelitas que eram escravos, o que era proibido pela lei, e ele também, para manter os seus palácios, tanto dele quanto das suas esposas, e também manter o templo e toda a atividade em volta do templo, ele teve que impor uma alta carga de impostos, né? E isso desagradou alguns segmentos do povo de Israel, né? Algumas pessoas começaram a ficar descontentes com isso, e foi justamente o que fez com que depois o reino viesse a ser dividido durante o reinado de Roboão. Mas durante todo o seu reinado ele conseguiu apaziguar os motins, né? Ele teve que para alcançar paz no reinado dele, matar algumas pessoas, mas a grande característica do reinado de Salomão foi que o reinado dele foi um reinado de paz, exatamente porque, fazendo jus ao seu nome, que era Filho da Paz. Então esses foram os grandes feitos do rei Salomão, né? Tanto as suas obras de construção civil, como também a sabedoria que Deus deu para Salomão, que foi uma coisa muito extraordinária, como não havia sido dado a nenhum ser humano, então, até a época de Salomão. Portanto, o meu desejo é que esta lição de escola dominical tenha lhe abençoado muito e tenha também lhe ajudado na sua vida espiritual e também na transmissão do conhecimento e da graça de Deus que você vai fazer sobre os seus alunos. Eu quero lhe incentivar a comprar o livro que acompanha a nossa escola bíblica dominical. São subsídios muito importantes que lhe ajudarão a compreender de maneira mais profunda toda a nossa lição de escola dominical. Por exemplo, aqui neste livro, eu vou descrever os 3 problemas que atacaram a Salomão, que é riqueza, luxúria e poder, né? Então eu descrevo aqui nesse livro com muitos detalhes, né, como essas coisas todas pegaram em Salomão de maneira muito forte. Primeiro, como eu falei, de maneira gradativa, mas depois foram possuindo o coração dele de tal maneira que ele começou a ter sérios problemas. Então, adquira este livro e que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. CPAD, a editora da Escola Dominical.